Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao primeiro Igreja Açores deste ano de 2025. É um prazer continuar na sua companhia. Vamos já à atualidade da Diocese açoriana. A Ermida de Nossa Senhora da Paz é agora Santuário de Nossa Senhora da Paz. A elevação aconteceu a 1 de janeiro, Dia Mundial da Paz, e foi presidida pelo Bispo Dom Armando Esteves Domingues, que diz que a bandeira da paz é lutar pela justiça social. Nos Açores, o índice de pobreza aumentou no último ano de 21,9 para 25,1. A prevalência da pobreza em Portugal é maior nos Açores e na Madeira. Já há vários anos que isto acontece, tem-se vindo a recuperar lentamente, mas a taxa de pobreza nos Açores está a 9 pontos percentuais acima da média nacional. Qual é a nossa culpa? Qual pode ser a nossa ação? São boas perguntas no primeiro dia do ano, não é? Para nós todos. Peçamos então, com toda a fé à Senhora da Paz, que nos ajude a perceber também que, como crentes, como cristãos, não poderemos ter verdadeira paz enquanto tivermos uns muito ricos e outros muito pobres. É sempre fator de guerra. Uns que têm em demasia e desperdiçam e outros que passam fome. Enquanto uns vivem tranquilamente em palácios e outros na rua. Já o Papa Paulo VI dizia que o novo nome da paz era o desenvolvimento. Peçamos então também esta força do desenvolvimento, pedir pelos que podem promover a economia, criar emprego, pagar, tendo mais lucro, melhores salários, que possam, de facto, ser um contributo a uma paz que nós precisamos de pedir e muito forte este ano. A guerra só cria miséria e fome. E onde há miséria e fome é sinal que há guerra. Só a guerra tira a casa, só a guerra abandona pessoas. Então querer erguer a bandeira da paz é também lutar pela justiça social e perceber que contributo podemos e queremos dar nesta luta intransigente pela paz que passa pela igual dignidade de todos. Vai ser um ano desafiante, mesmo se a nível mundial, e portanto nós não estamos fora disso, se teme que continue a aumentar a pobreza. Deixemos então que a Senhora da Paz nos molde o coração, nos faça artífices desta paz. Lembrai que Nossa Senhora, quando foi visitar Santa Isabel, levava a paz e a alegria com ela. De facto, a paz não viaja sozinha, meus irmãos. Precisa de pernas, de braços, de voz. Que faria Maria aqui na nossa ilha se cá estivesse? Eu acho que pelo menos convocava todos os filhos. Ninguém ficava de fora aqui dentro, acho eu. Não é? Convocava-vos a todos e a mim também, para sermos construtores desta paz. Dom Armando deixou ainda alguns conselhos para este novo santuário. Acolhimento aos peregrinos, que muitos são turistas, meramente turistas, mas tentar proporcionar-lhes uma profunda experiência de Deus. Encontrar formas para isso. Um outro aspecto é dar tempo para a proximidade com quem está num diálogo, mas também na celebração de sacramentos, para o conforto espiritual e humano, que em alguns pode ser apenas de uma conversa amiga, de um tempo para desabafar, para encontrar um sacerdote, alguém que possa ouvir, escutar e, quem sabe, se calhar no futuro até algum técnico que ajude a quem venha e queira falar um bocado. Um terceiro aspecto é ser este centro de irradiação espiritual na região, a começar aqui nesta ilha, com dinâmicas de nova evangelização, como o Papa recorda num documento recente para os santuários, em que os ligou à nova evangelização, a Comissão do Vaticano para a nova evangelização, uma expressão já muito em uso desde João Paulo II, e que aqui também fossem encontradas estas formas de nova evangelização. E depois então ser este lugar de divulgação. Caros irmãos, fica um apelo primeiro. Oxalá que hoje aqui
se levante a bandeira da paz. O agora santuário terá como primeiro reitor o padre José Borges, pároco da Matriz de Vila Franca. É o primeiro santuário mariano em São Miguel e o terceiro da Diocese de Angra. A ermida de Nossa Senhora da Paz foi constituída em 1764, onde se encontrava um templo mais primitivo, onde um pastor terá encontrado uma imagem de Nossa Senhora numa gruta. A Diocese de Angra abriu o Jubileu da Esperança com uma peregrinação até à Sé Catedral, no passado domingo, dia 29 de dezembro. No Dia da Família, Dom Armando Esteves Domingues presidiu a celebração e convidou os diocesanos a caminharem juntos neste ano jubilar. A graça deste jubileu passou já por abrir a Porta Santa na Basílica de São Pedro e ouvir o convite a abrir a porta do coração, feita pelo Papa, aquele coração que tem a porta tantas vezes trancada. O Papa abriu também, não só simbolicamente, mas significativamente, uma porta santa na cadeia da Rebé Bíblia em Roma. Há como que um duplo movimento no ato de abertura das portas. A Igreja, que precisa de uma profunda conversão espiritual, e, por outro lado, a Igreja que é chamada a sair para levar esperança até às periferias de todos os aprisionados. Daí o lema que adotámos também na nossa Diocese: todos, caminhar na esperança. De facto, a raiz da esperança, da palavra, relaciona-se com uma ideia dinâmica, uma viagem sem paragens, e por isso nos dizemos peregrinos da esperança até à vida eterna. Então, meus caros, que ninguém fique indiferente, pois este é um ano de graça que a benevolência divina e a maternidade da Igreja nos dão com o Jubileu de 2025. A esta caminhada, o Bispo de Angra convida a que se juntem os artistas. Gostaria de convocar escritores, músicos, pintores, poetas e santos. Sim, aqueles que são capazes de explicar Cristo através de palavras simples, atitudes e imagens novas. Convidar os artistas a serem, com o seu dom, artistas da esperança. Que a vossa inspiração ajude a um despertar para a beleza, para a verdade, para o amor de que tanto precisamos. Que a vossa inspiração ajude a um despertar, então, para aqueles dons que elevam o homem. Convidadas a caminhar na esperança são também as famílias. Abrimos o Jubileu precisamente neste dia em que a Igreja celebra o Dia da Sagrada Família. As leituras, ouvia já há pouco e estava a pensar que feliz a família que for capaz de retomar estas leituras e as ler em casa. Há conselhos para pais, filhos, maridos, esposas, avós, irmãos. Está lá tudo. A palavra de Deus fala se a porta do coração estiver aberta. Foi uma família que Deus construiu cá na terra, Maria e José, para ser berço de amor para Cristo, o levar ao templo, como ouvimos no Evangelho, o ajudar a crescer em idade, sabedoria e graça, até, como lembra o Papa Francisco, se tornar uma esperança sempre jovem. Uma esperança sempre jovem, oferecida pelos jovens. Apelo aos jovens, a quem acompanha os grupos e movimentos juvenis, a não esquecer o que diz o Papa. Não podemos desiludir os jovens. O futuro assenta no seu entusiasmo. A todos eles devem ser dados sinais de esperança. Então, oxalá, a vida os faça olhar com esperança o futuro, que os atraia a um trabalho digno e bem remunerado, que lhes dê espaço e casa também aqui na região que os viu nascer. Convido-os a participar ativamente em dois grandes momentos deste jubileu, a Via Lucis em Ponta Delgada e a Aldeia da Esperança na Ilha de São Jorge, Caldeira do Santo Cristo. Que a vossa alegria, caros jovens, seja o espelho de uma alma feliz e vós sejais semeadores de esperança. Semeadores de esperança ou ministros da esperança. Apelo a todos os que nas paróquias cuidam e acompanham doentes terminais para que se tornem ministros da esperança que nunca desilude, mesmo na morte.
Se os hospitais e casas onde profissionais podem dar esta ajuda não chega a todos, contai então vós, caríssimos irmãos, nas comunidades cristãs, contai a esperança na vida eterna, essa meta que deveis ter no coração e alimentar com fé. A morte é essa porta magnífica, definitiva, que nos abre para Cristo, que nos quer onde Ele está, no coração amoroso do Pai. Rezai com os doentes e com os familiares. Sede a Mãe Igreja que pega na mão daquele filho, conforta e tranquiliza. Representai a comunidade que com eles sofre e reza. Num tempo em que se tende a negar ou esconder a morte, este pode tornar-se um verdadeiro ministério, até ser oficialmente instituído mediante uma formação específica. Vamos desenvolver o que já existe, com os ministros da comunhão, visitadores, cuidadores, e depois ver o que o Espírito Santo nos propõe. E para terminar, o Bispo de Angra convida-nos a fazer uma lista própria de pessoas ou ambientes onde somos chamados a levar esperança neste ano santo. A Diocese de Angra assinala o primeiro Jubileu diocesano. O Jubileu da Palavra terá como mote Espero na Tua Palavra e acontece no dia 26 de janeiro em Angra do Heroísmo, uma iniciativa promovida pelo Serviço Diocesano da Palavra e Apostolado Bíblico. Portanto, o Domingo da Palavra de Deus, que foi instituído pelo Papa há já cerca de 6 anos, cumpre-se 6 anos este ano coincide com o Jubileu também da Palavra, o terceiro domingo do Tempo Comum, dia 26 de janeiro, e então na Ilha Terceira nós vamos fazer um encontro que vai ter um aspecto formativo, será na Igreja da Misericórdia, nesse domingo às 2h30 da tarde. Vai ter um momento formativo que será precisamente sobre o tema do Jubileu, a esperança na etimologia grega, a esperança na Bíblia, sobretudo em São Paulo. E depois temos também um momento interessante que pretende explorar a riqueza cultural da Bíblia. Portanto, é o livro mais lido de sempre e tem um impacto na música, na literatura, etc, etc. E, portanto, às 15h30, então, sempre na Igreja da Misericórdia, vamos ouvir algumas declamações, algumas canções da cultura popular americana que são muito influenciadas pela Bíblia. E depois, então, às 4h30 da tarde, faremos a peregrinação à Igreja Jubilar, que é a Igreja da Sé, portanto faremos a procissão entre a Igreja da Misericórdia, ali Rua Direita, Rua da Sé, e às 5h temos a oração de vésperas solenes desse Jubileu da Palavra de Deus, na Igreja da Sé. Padre Teodoro Medeiros, do Serviço Diocesano da Palavra, diz que este encontro pretende mostrar a presença bíblica na cultura. Este é efetivamente, depois do momento de abertura pelo nosso Bispo no passado dia 29 de dezembro, este é o Jubileu de janeiro, é o primeiro que é dirigido a um grupo mais específico do que a abertura geral. E, portanto, aqui o objetivo é chegar, sobretudo, a todos aqueles que estão mais ligados ou à leitura da Palavra de Deus nas celebrações eucarísticas. Portanto, temos aí todas as paróquias têm leitores, não é? E, portanto, esses que estão mais habituados, estão mais ao serviço da comunidade através da palavra, seriam os primeiros visados nesta participação. Mas, ao mesmo tempo, também outros, ao fim e ao cabo, todos os cristãos têm de ter e têm, efetivamente, uma relação muito próxima com a Palavra de Deus que nos coloca nos trilhos dos apóstolos de há 2000 anos, com todos os apelos, com a Palavra do Senhor, e com todos os apelos que constitui para cada um de nós. Aqui, para nós também, a ideia é que as pessoas estejam curiosas também sobre o impacto cultural da Bíblia, portanto, sobretudo no primeiro momento, que é o concerto orante na Igreja da Misericórdia, que possam um pouco saborear a presença da Bíblia também
na cultura humana. Portanto, aqui há uma grande vastidão do público. Uma iniciativa que pretende mobilizar leitores, movimentos bíblicos e de oração para as igrejas jubilares. Diálogos no Tempo é o tema de um ciclo de conferências promovido pelo Instituto Católico de Cultura. O primeiro encontro versará sobre a esperança da paz e acontece a 17 de janeiro no Museu de História Militar dos Açores, em Ponta Delgada, como adianta o Monsenhor José Constância, do Instituto Católico de Cultura. Nós estamos no Ano Santo, o Ano Santo da Esperança, e o grupo coordenador deste Ano Santo teve algumas iniciativas, entre as quais o ciclo de conferências Diálogos no Tempo. Portanto, em cada mês, no que diz respeito a cada ouvidoria, haverá um tema de reflexão ligado com a esperança e a realidade concreta de hoje, e os problemas de hoje. Portanto, no fundo, estamos a concretizar a vivência do ano jubilar e, sobretudo, nesta perspectiva também, o ano santo jubilar deve aplicar as conclusões do sínodo da Diocese. E, de consequência, temos que criar esperança, mas uma igreja também sinodal. Ora bem, o que diz respeito ao mês de janeiro, que é o mês da paz, começou com o primeiro dia do ano, o dia da paz, a esperança da paz, e que será realizada aqui em Ponta Delgada, mais propriamente no Museu do Forte de São Brás, e como trata da paz, vamos ali àquele quartel, diríamos assim, aquele lugar histórico, falar exatamente sobre a segurança da paz. Vai haver uma tertúlia, diríamos assim, sobre a esperança na paz, em que vão interferir ou vão comunicar um capitão João Fonseca e o sargento adjunto Augusto Damásio, numa tertúlia moderada pelo capelão militar, Padre Bruno Espínola. Portanto, no fundo, pretendemos refletir na paz e a esperança que ela traz neste mundo. Fevereiro traz o Dia Mundial do Doente e, como tal, o segundo Diálogo no Tempo vai abordar a esperança na morte e no luto, uma iniciativa que vai decorrer no Hospital de Ponta Delgada e com participação telemática dos hospitais de Angra e da Horta. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Esta semana o destaque vai para o filme de guerra Apocalipse Now. É um filme lendário que partilha com outros do género a característica de tomar uma clara posição contra esta realidade, tão antiga quanto a própria humanidade. Um capitão do exército recebe a missão de encontrar e matar um importante coronel americano, Kurtz, famosamente interpretado por Marlon Brando. A sua aventura levá-lo a encontrar as excentricidades de líderes e soldados embrenhados na luta. No primeiro grande evento, uma povoação é atacada com o único objetivo de fazer surf nas ondas em frente. Ou a abordagem a um barco vietnamita que acaba em tragédia porque sim. Trata-se de um filme tão épico quanto triste e claustrofóbico, num impacto negativo, o peso psicológico que a realidade impõe a todos. Ninguém está aqui no seu perfeito juízo. Como se depreende, Apocalipse Now é uma obra dura, mas consistente, uma denúncia da desumanização da violência como solução de problemas políticos e da sua cruel injustiça. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E os nossos convidados desta semana são Glória Reis, professora, e o Padre António Santos. Vamos falar sobre o curso de leitura orientada do livro de Gênesis, promovido pelo Serviço de Coordenação da Formação Diocesana e que terá um formato presencial e também online. Boa tarde aos dois, obrigada por estarem connosco. Boa tarde. Começo por si, Padre António. Como é que vão decorrer estas sessões e como é que surge esta iniciativa?
Ora, essa iniciativa surge fruto de uma necessidade paroquial. Muitas pessoas, ao longo dos meus tempos, vêm-se queixando que até leem a Bíblia, até compreendem algumas coisas, mas sentem uma imensa dificuldade em compreender o contexto, em compreender certas temáticas que vão aparecendo ao longo da sua leitura. E em fazer ligações, não é? Exato. E sentem que há algumas dificuldades. E como eu tomei posse da paróquia do Porto Martins o ano passado, o grupo de leitores desta mesma paróquia já era hábito viver formações bíblicas ou litúrgicas e manifestaram interesse e necessidade em se formarem biblicamente. Depois nós descobrimos que era necessário começar pelo Pentateuco, sobretudo pelo livro do Gênesis, e assim nós teríamos 5 livros para estes 5 anos que eu agora estou na paróquia do Porto Martins. Estas sessões vão decorrer, na sua maioria, de forma mensal, uma vez por mês, salvo alguns meses que têm um segundo encontro, uma segunda sessão. Para cada encontro é necessário ler alguns capítulos do livro do Gênesis, que nós já mesmo no processo de inscrição nós dizemos quais são os capítulos, para que a pessoa vá para a sessão, seja ela presencial ou telemática, mas vá já preparada, vá já com conhecimento de causa daquilo que vai e também com abordar. Dúvidas, não é? Sim, normalmente, sim, sobretudo com dúvidas. E como é que as pessoas se podem, a quem é que se destinam, para além desta necessidade que sentiu dos seus paroquianos, a quem se destinam e como é que se podem inscrever nestas sessões? Quando é que elas arrancam? Elas vão arrancar já a 13 de janeiro, numa segunda-feira, e destinam-se a todos os homens de boa vontade, como a Igreja tem preferido usar esta linguagem ao longo destes tempos sinodais, a todos os homens de boa vontade, ou seja, a todos aqueles e aquelas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre esta Escritura Santa, conhecer, sim senhor, as histórias, conhecer o básico, mas também ler estes textos à luz da Igreja, à luz da tradição, à luz de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. E onde é que entra aqui a professora Glória Reis? Vamos introduzir na conversa a nossa segunda convidada. É uma espécie de assistente também destas sessões. Olá, boa tarde. Sim, eu faço parte da comunidade do Porto Martins, sou representante do grupo de leitores já há algum tempo, desde que ali estou, e como o padre disse bem, nós já antes do padre António estar lá na nossa paróquia, nós sempre, desde que estou no grupo, sempre procurei implementar algumas dinâmicas no grupo. Surgiu essa necessidade de formação, não lhe chamamos bem formação. Nós, na altura era com o padre Júlio, eu propus assim que nos encontrássemos, as pessoas tinham vontade de perceber melhor algumas coisas enquanto leitores, trabalhar essas dinâmicas do leitor litúrgico, e foram surgindo assim informalmente esses encontros. E depois agora com o padre António, como ele disse, nós manifestámos vontade em continuar e realmente estamos a desenvolver esse trabalho. Em parceria os dois, preparamos as coisas, as temáticas e como ele disse, houve vontade de trabalhar o Pentateuco e assim começava o livro do Gênesis e sim, nós tentamos os dois coordenar e fazer um trabalho. O livro do Gênesis relata as origens do mundo, da humanidade e do povo hebreu. Como é que ele se encaixa na narrativa geral da Bíblia? Portanto, como é que o Gênesis surge no contexto bíblico e no contexto histórico do povo de Israel? O Gênesis não é propriamente o primeiro livro da Bíblia, ou melhor, o Gênesis não é o primeiro livro a aparecer na Bíblia. Aliás, é um livro recente em comparação com outros livros bíblicos. E surge também fruto de uma necessidade. O povo bíblico via algumas questões que necessitava de resposta e os sagrados hagiógrafos, ou seja, aqueles que escreviam, que escreveram as Escrituras Santas, sentiram inspiração e sentiram a necessidade de
olhar para os mitos que aqueles povos da Mesopotâmia partilhavam e dar-lhes uma leitura de fé judaica no Deus único, em Yahvé, e precisamente dar resposta às necessidades que eles sentiam. Por exemplo, como é que surgiu o homem, de onde é que ele veio, e o Gênesis dá a resposta. O homem vem dos sonhos de Deus e da sua criação. Como é que surgem os astros que eram adorados na antiguidade. Aqui nós temos um Deus criador que cria os próprios astros, para dizer que os astros nada são do que meras manifestações da vontade divina, da vontade do próprio Yahvé. E depois nós temos outras questões, como é que nós temos povos ao longo da Terra, ou então como é que nós temos línguas muito diferentes, e depois aparece a Torre de Babel, aparecem as várias descendências de Adão, de Noé, de Abraão, e por aí adiante. Ou seja, o livro do Gênesis surge para dar respostas a algumas necessidades sentidas pelo povo de Deus, pelo povo bíblico, que rezava e meditava as Escrituras e queria compreender um pouco mais sobre a sua fé. Depois, o livro do Gênesis não é um livro fechado em si. Os cristãos não fazem leituras literalistas dos próprios livros, porque depois o livro do Gênesis foi sempre lido posteriormente com a Igreja à luz de Jesus Cristo. Percebermos que Adão não se limita a ser o Adão. Adão vai ser uma figura tipo, para a linguagem comum, uma figura tipo profética, tipo spoiler, se nós podemos dizer assim, do que é que vai ser Jesus Cristo, o novo Adão, ou o novo Noé, a própria Arca de Noé, como a prefiguração da própria Igreja, das próprias águas de batismo e tantas outras temáticas que acontecem no livro do Gênesis e que podemos ler e apreciar. Glória, quais foram os temas que prepararam para esta sessão do dia 13? Como é que vão apresentar estes temas? Pois os temas têm a ver com os capítulos iniciais do livro do Gênesis, do 1 até ao 5. Vamos primeiro apresentar a formação em si, este trabalho que preparamos e que pensamos desenvolver. E depois vamos fazer mesmo essa chamada leitura orientada, que é isso que nós pretendemos, é desmontar um bocadinho aquela linguagem que às vezes é muito complexa, as personagens, as histórias bíblicas, e que é difícil de individualmente fazermos essa leitura e depois também percebermos como é que isso se adequa à nossa vida do dia a dia. Portanto, é por aí um bocadinho que queremos desenvolver o nosso trabalho. Por isso não consideramos propriamente um curso bíblico, mas sim, como o próprio nome diz, é uma leitura orientada em que vamos procurar desmontar aquela linguagem que às vezes é um bocadinho complexa demais. A promessa de Deus a Abraão é importante para compreendermos o plano de salvação que Deus apresenta à humanidade. Como é que explicamos este plano, Padre António? Abraão é uma figura e uma personagem bíblica muito interessante. Até ele é chamado de pai da fé. Pai da fé não só também dos cristãos, mas também dos judeus e dos próprios muçulmanos. Abraão aparece precisamente como figura, como homem que acredita em Deus. E porque acredita em Deus está disposto a fazer tudo para cumprir a sua vontade. Porque ele descobriu que cumprir a vontade de Deus não significa cumprir ordens. Significa procurar a própria vida naquele que criou a vida. Ou seja, Deus que tudo nos dá-nos também as recomendações para que nós possamos viver bem. E na medida em que Abraão responde ao convite de Deus, através da fé, Abraão consegue também se tornar pai de grandes gerações. Porque também esta é a linguagem do Gênesis, o dom da paternidade. O dom da paternidade que não está apenas no sangue, não está apenas na criação de filhos físicos, mas também esta grande característica de paternidade espiritual, tal como Deus o faz através do santo batismo com todos os cristãos. Como é que a leitura do livro de Gênesis nos ajuda a viver cristãmente nos dias de hoje? Não sei qual dos dois quer responder.
Ora, o Gênesis, como disse anteriormente, o Gênesis reporta-nos muito para a própria figura de Jesus Cristo. Há várias cenas, vários episódios que se passam na Bíblia, que se passam no livro do Gênesis, que depois vão ser vistos também na vida do próprio Jesus Cristo, como aquele que é inocente, aquele que oferece o sacrifício, como aquele que restabelece toda a criação, ou seja, há sempre uma ponte, um paralelismo entre Jesus Cristo e o próprio livro do Gênesis. E depois, como é que nós podemos viver? Em primeiro lugar, nós podemos ver, logo nos primeiros capítulos criacionais, os capítulos de 1 a 4, a questão da criação. Percebermos que nós não estamos neste mundo à nossa mercê. Nós somos como Deus deu esta tarefa a Adão e a toda a humanidade, nós somos cuidadores. Daí é que vem a resposta do Papa Francisco na sua encíclica, em que ele pede o cuidado da casa comum. Mas quem diz isto da casa comum e da criação, nós também temos um apelo à fraternidade. Há um capítulo lá no Gênesis que fala da questão do fratricídio de Caim contra Abel. O Papa Francisco mais uma vez vem aqui e falando-nos recentemente com a carta Fratelli Tutti e por aí adiante. Ou seja, vários são os episódios do Gênesis que, apesar de serem escritos há bastante tempo, são muito atuais, e até mesmo para nós cristãos, apesar de serem escritos também de outras tradições religiosas, eles estão extremamente atualizados para o nosso próprio cristianismo católico e podem nos ajudar a viver melhor a mensagem do próprio Cristo. O padre António há pouco falava deste spoiler, de ir divulgando devagar os personagens e Deus também. É assim que vai evoluindo o aparecimento de Deus no livro de Gênesis. Acha que este seria também um mecanismo de evangelização no geral para a Igreja no mundo? Eu acredito muito que é necessário descomplicar aquilo que não precisa de ser complicado. Uma das coisas que eu mais aprecio na nossa Igreja Católica são os seus 2000 anos de pensamento, de reflexão, de teologia, de ciência, de acompanhamento. Tudo em nome de quê? Do seguimento de Jesus Cristo. A Igreja oferece um tesouro muito, 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 muito grande, mas este tesouro precisa ser dado aos seus próprios filhos e ser o grande tradutor deste tesouro junto do povo, sermos, quando eu digo sermos, não apenas padres, mas padres, leigos, movimentos, grupos de leitores, secretariados, tudo aquilo que nós tivermos no horizonte eclesiológico da Igreja. Todos aqueles que conseguirem fazer esta tradução, eu acredito piamente que será um dar às pessoas a possibilidade de tomarem as rédeas da sua própria fé. Professora Glória, vai usar os seus conhecimentos pedagógicos para estas sessões orientadas? Sim, com certeza. Portanto, é também ensinar a ler, não é? Exatamente, é ensinar a ler. E sem dúvida que, portanto, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, pode ser sempre um suporte à nossa vida, perceber como é que nos pode ajudar, de que maneira, até mesmo na nossa vida profissional. Portanto, quantas vezes, às vezes, pequenas coisas do dia-a-dia podem ser realmente resolvidas mais facilmente à luz dessa palavra, se tivermos... Se a tivermos presente na nossa vida, não é? E a compreendermos e formos por esse caminho. Porque realmente eu acho que hoje falta um bocadinho isso aos cristãos. Os cristãos e principalmente os leitores litúrgicos não podem simplesmente ignorar a palavra. Portanto, devem procurar percebê-la, tê-la na sua vida. Aliás, eu acho que o cristianismo seria todo mais fácil se as pessoas percebessem isso, que realmente não é um conjunto de ritos, é assim, é um ser em Cristo, é
um pôr em prática aquilo que está ali escrito e que é realmente a palavra de Deus, e que, como diz o Papa Francisco, deve ser farol de esperança e de alegria para todos. Padre António, vamos ignorar que temos aqui a Glória vamos fingir que ela não está aqui por uns segundos, e pergunto-lhe, chegou à paróquia de Porto Martins, considerada uma paróquia pequena em dimensão, mas percebe que, por exemplo, o grupo de leitores é bastante dinâmico, é bastante curioso, e, portanto, às vezes é a conclusão de que o tamanho da paróquia não importa, importa o dinamismo que elas têm. E no Porto Martins foi assim que encontrou. Sim. Não, sinceramente, eu nunca me preocupei com tamanhos. Eu às vezes vejo pessoas a lamentarem-se: já ninguém vai à missa, já ninguém aparece nas coisas, isto é uma desilusão, a igreja está a fechar portas, etc, etc. E uma das coisas que eu aprendi como cristão, nem sequer foi como padre, como cristão, nós temos que trabalhar com aqueles que Deus nos dá. Aos pés da cruz só tinham duas pessoas, Maria e São João. Na primeira missa de todas, na última ceia, só tinha 12. Ou seja, trabalharmos com aqueles que querem, trabalharem com aqueles que estão. E é com estes que o Senhor nos deu que nós temos que desenvolver o nosso trabalho. Pode ser cansativo? Pode. Mas também, se não houver aqui esforço da nossa parte, para que serve os nossos desejos e intenções para a atualidade que nos circunda. Nós já não estamos naquela igreja de massas, de muita gente. Agora nós estamos numa igreja que necessita de proximidade, que necessita trabalhar com aqueles que querem. Esta que é a mensagem principal que eu, não só como padre, mas como cristão e como homem, entendo que a igreja deve ter e deve trabalhar. Glória, vamos só relembrar aos nossos ouvintes, a primeira sessão acontece dia 13, depois serão mensais, e como é que se poderão inscrever neste grupo de leituras orientadas? Podem se inscrever online, não é, Padre António? Sim. Portanto, o site foi disponibilizado e toda a informação está, portanto, nas redes sociais, e podem se inscrever até ao dia 12. 10 de janeiro. 10 de janeiro. Temos mais uma semaninha para isso. Temos ainda mais uma semaninha para isso, já está bastante divulgado. Eu gostava só de acrescentar ao que o Padre António disse há bocadinho, em relação à paróquia de Porto Martins, que acho que devo dizer, que nós, enquanto leigos, também precisamos de espaço para trabalhar. E realmente nós na paróquia de Porto Martins foi-nos dado esse espaço. Espaço e palco, e não é um palco exatamente, já pelo parque anterior, o Padre Júlio, no sentido também de nos responsabilizarmos a nós próprios por aquilo que é necessário ser feito, não ficar só à espera e dizer que é o Sr. Padre é que faz, é da responsabilidade do Sr. Padre. Portanto, nós tivemos essa experiência, realmente foi-nos dado a possibilidade também de pensarmos, de dinamizarmos, de pormos em prática, e claro que depois é um trabalho conjunto de ambas as partes, que se vai fazendo e que é um caminho que se vai percorrendo, mas que depois nós sentimos recompensados pelos frutos que vão surgindo. E um caminho muito bonito, pelo que vamos vendo. Muito obrigada aos dois por terem vindo ao nosso espaço de rádio. Obrigada. E deixamos aqui este convite a todos os ouvintes do Igreja Açores, porque podem participar também via online, portanto não tem que ser só presencialmente na Ilha Terceira. Fica aqui esta sugestão para uma sessão de 2 horas por mês. Todos conseguimos tirar este tempinho para esta sessão de leituras orientadas. Muito obrigada aos dois. E feliz 2025 para todos. Igualmente. E também para todos aqueles que nos ouvem, o Igreja Açores está de regresso na próxima semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.